Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia da Covid-19. Uma pesquisa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo diz que o número de mortes em acidentes caiu 16% entre janeiro e junho deste ano nas rodovias reguladas pela Artesp e administradas pelas 20 concessionárias que integram o programa de concessões rodoviárias. Foram 472 ocorrências no primeiro semestre, ante 563 registrados no mesmo período de 2019. É o menor número registrado no período desde 2015, quando teve início a série histórica do programa Respeita à Vida do governo de São Paulo. Em média, a movimentação de veículos nas rodovias concedidas caiu 20% em relação ao primeiro semestre de 2019. A redução no tráfego, reflexo do isolamento social devido à pandemia da Covid-19, somada às ações de prevenção de acidentes que não foram interrompidas no período, são considerados os fatores que contribuíram para a diminuição das mortes nas estradas. Ontem à noite, logo após uma reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, se apresentou à imprensa acompanhado dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do Democratas. Disse o presidente Jair Bolsonaro na ocasião, abre aspas, nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas como a administrativa, fecha aspas. Naquele momento, o presidente tentava responder ao seu ministro da Economia, Paulo Guedes, cujo nome não foi citado explicitamente, mas que estava a uns metros de distância do local do discurso. Na última terça-feira, Paulo Guedes falou sobre a debandada no Ministério da Economia, após 2 secretários pedirem para deixar cargos de confiança. Na ocasião, Paulo Guedes também tocou em um assunto que chamou a atenção. Ele falou sobre a possibilidade de impeachment, caso o teto de gastos seja cruzado e comprometido. Já há grande preocupação no governo federal, com reformas liberais que não avançam. E ressurgem questionamentos sobre como o presidente da República vê sua política econômica. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Maxwell Celestino de Souza, que é primeiro-tenente da Polícia Militar e porta-voz da corporação. Ele vai falar para a gente sobre a Operação São Paulo Mais Seguro. Boa tarde, Tenente Maxwell. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, a Nascimento, a todos os ouvintes, telespectadores do Jornal Rede Alesp. Para nós da Polícia Militar é uma enorme satisfação estar falando com todos vocês, todos que acompanham o jornal também. Como vocês disseram, realmente nós estamos realizando, na data de hoje, a 54ª edição da Operação São Paulo Mais Segura. E nós realizamos essa operação desde o ano de 2019. Nós já estamos na 54ª edição. E só para terem uma ideia dos números, nós estamos hoje com cerca de 17 mil policiais militares atuando em todo o estado de São Paulo. São aproximadamente 7.500 viaturas da Polícia Militar e 11 helicópteros do Comando de Aviação também da Polícia Militar que atuam nesta operação. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os objetivos da Operação São Paulo Mais Seguro. Claro, os objetivos da Operação São Paulo Mais Seguro são, na verdade, ampliar a ação de presença da Polícia Militar em todo o território do estado de São Paulo, por meio da intensificação do policiamento com os policiais em loco, nos locais onde nós temos a maior incidência criminal. Então, além de nós aumentarmos a percepção de presença, aumentarmos a ostensividade, o objetivo é diminuir, combater a criminalidade e diminuir os indicadores criminais. Com isso, nós trazemos uma maior sensação de segurança a toda a população e, efetivamente, tornamos os locais mais seguros para o cidadão paulista e para o paulistano. Quais são as prioridades dos policiais nessas operações? Olha, nessas operações, os policiais buscam combater a criminalidade que está afligindo a cada local.
Então, para que vocês tenham ideia, todos os telespectadores possam entender, né, como que funciona a dinâmica do planejamento das operações. A Polícia Militar dispõe de ferramentas inteligentes. São softwares desenvolvidos pela Polícia Militar que auxiliam no planejamento do policiamento. Então, quando a pessoa liga para a Polícia Militar por meio do serviço 90, quando a pessoa registra a ocorrência numa delegacia ou na delegacia eletrônica, isso gera um dado para a polícia, isso gera uma informação que a Polícia Militar vai tratar essa informação. Então, a pessoa faz um registro de um roubo de celular, roubo de um veículo, roubo de uma residência, por exemplo. Então, todos esses crimes, eles possuem uma natureza específica e tudo isso é tabulado por meio dessas ferramentas, por meio desses softwares. Como nós temos o georreferenciamento, então nós sabemos quais são os locais onde esses crimes estão acontecendo, então nós conseguimos entender em cada região do estado, então nas zonas da capital, zona leste, zona sul, zona oeste, na Grande São Paulo e no interior, nós conseguimos entender quais são os pontos que estão tendo uma maior incidência criminal para específico crime. Então, olha, sabemos que em determinado bairro estamos com uma incidência maior de furto de celular, no outro, roubo de residência. A partir disso, os policiais naquele local vão combater na edição da operação. Então, nesta operação, os policiais estão combatendo aquele crime em específico. Claro que todos os outros crimes não são desprezados. A polícia ela está em todos os locais e a ação de presença da Polícia Militar inibe toda e qualquer prática criminosa. Mas, a partir deste planejamento, o policial militar, quando ele sai para a operação, então, às 5 da manhã nós iniciamos a operação, quando o policial militar sai para realizar a operação, ele já sai sabendo o que ele está combatendo, qual o tipo de crime que ele está combatendo naquela localidade, quais são os pontos que ele deve fazer essa intensificação e fazer o combate a esse crime. O senhor citou essa questão do combate à criminalidade, então gostaria que o senhor contasse um pouco mais como são feitas as abordagens dessa operação e se qualquer pessoa pode ser vistoriada. Claro. Como que são feitas as abordagens pela Polícia Militar? Primeiro ponto, tanto a Amanda, o Cristiano e todos que nos assistem, é muito importante que as pessoas entendam como que a Polícia Militar aborda e embasado, pautado em que o policial faz essa abordagem. Primeiro ponto é que nós temos uma legislação que ampara o trabalho da polícia e que ampara a abordagem policial. Então, a Polícia Militar tem como missão precípua defender as pessoas, ajudar as pessoas, combater a criminalidade e fazer cumprir as leis. Então, a polícia, como garantidora do cumprimento da lei, é ela a primeira a cumprir a lei. Então, tudo que nós realizamos é embasado, é pautado no cumprimento da lei. Então, a abordagem, como que ela funciona? O policial, ele, por meio da experiência policial, que nós damos o nome de tirocínio policial, a experiência que o policial adquire durante o período de formação e também com o passar do tempo, né? Trabalhando, o policial vai amadurecendo essa experiência. Então, com base nisso e com base no artigo 244 do Código de Processo Penal, que é esse artigo que trata justamente sobre a busca pessoal e as abordagens, o policial ele observa atitudes suspeitas. Então, vou dar um exemplo. Nós estamos num dia de calor, num dia de 28, 30 graus, e o policial observa alguém caminhando com uma blusa muito volumosa. Isso não é uma atitude comum. Ela diverge do comum naquele local. Então, isso é uma atitude que o policial já olha como uma suspeita. Então, isso pode ensejar uma abordagem. O policial para a viatura no semáforo ao lado de um veículo, os policiais olham para o condutor, ele está suando, nervoso, com a fisionomia apreensiva, com o corpo estático. Isso é uma postura que não é comum, não é uma postura que se espera de uma pessoa comum. Então, todas esses comportamentos despertam a suspeita e é a partir daí, então, que os policiais vão averiguar o que está acontecendo. Então, a abordagem ela é uma ferramenta muito importante para o trabalho da Polícia Militar e bastante efetiva, porque ela desvenda essa suspeita. Então, o policial militar para o cidadão, né, e vai fazer a busca pessoal no cidadão, verificar se ele traz consigo ali alguma arma, algum objeto ilícito, vai verificar o seu veículo, quando está no automóvel, verificar os compartimentos do veículo, também para ver se ele não traz consigo algum objeto ilícito. Então, esse trabalho da polícia é um trabalho pautado nos protocolos, isso é muito importante também nós destacarmos, todos que nos assistem, as abordagens elas não são feitas de forma aleatória
ou ao bel prazer do policial, ou seguindo critérios do policial. Não, ela é feita seguindo critérios e protocolos institucionais. Nós temos um processo de treinamento, todo policial militar, quando entra na Polícia Militar, passa por um rigoroso treinamento, a Escola de Formação de Soldados forma os policiais no período de 1 ano, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco durante 4 anos, então é um extenso processo de formação. A carga horária se inicia às 6 da manhã até às 18 horas, então são 12 horas de treinamento diário nesse processo de formação. O sistema de treinamento na polícia ele é continuado, ou seja, mesmo após ter se formado, todos os policiais militares continuam recebendo treinamento, a capacitação, até porque esses protocolos eles são periodicamente revisados. Então, nós temos uma mudança na modalidade criminosa, nós temos a percepção de uma nova técnica policial, uma técnica de alguma outra polícia do mundo, ou alguma técnica desenvolvida pela própria Polícia de São Paulo. Então, esses protocolos vão sendo revisados conforme a necessidade que nós enxergamos. E o policial, todos os policiais militares, são treinados, constantemente treinados. Então, durante a abordagem, o policial está seguindo um protocolo interno, um protocolo institucional. Então, nós temos um sistema de padronização que, se o policial militar abordar alguém em Pindamonhangaba ou abordar alguém em Santa Fé do Sul, em Três Fronteiras, em Santa Bárbara do Oeste, é o mesmo protocolo, é a mesma abordagem. Então, as pessoas, quando forem abordadas, obedeçam o que o policial está dizendo. O policial militar, Amanda, ele sempre vai emanar ordens para a pessoa. Ele sempre será muito claro. Então, ele vai abordar a pessoa e vai dizer, olha, levante as mãos, vire-se de costas, caminhe até o porta-malas do veículo, afaste as suas pernas. Tudo isso vai ser emanado com clareza. A pessoa deve obedecer esses passos. O policial militar fará o trabalho dele, a busca pessoal, sempre respeitando as pessoas, sempre fará isso com muita educação. Vai verificar a documentação, como eu disse, vai verificar se a pessoa traz consigo alguma coisa ilícita. Se não houver nada de irregular, a suspeita, então, foi confirmada como sendo algo que não se efetivou. Isso vai ser explicado para o cidadão, para que ele entenda a razão. Então, primeira, para nós aproveitarmos a audiência do programa, né, e desmistificarmos, as pessoas não podem pensar que, por serem abordadas, trazem consigo o aspecto de criminoso. Não é isso, a polícia não aborda assim. Nós não abordamos por aparência física, de forma nenhuma. Nós abordamos com base nos comportamentos. Então, que a pessoa fique tranquila, obedeça às regras, o que foi dito pelo policial, e ao final, se nós tivermos alguma incidência criminal, nós vamos prender a pessoa e conduzi-la à delegacia. Eu queria saber do senhor qual que é o protocolo utilizado, né, quando numa periferia a polícia militar coloca o joelho no pescoço, né, de um cidadão. Qual que é o protocolo utilizado nesse caso? Assim, isso é abuso? Como punir esses abusos? Né? Porque o que nós temos, o que sai na mídia, de uma maneira geral, só está falando aí de protocolos, mas saem na mídia muitos abusos cometidos por policiais, essas queixas também de racismo, né? Principalmente nas periferias. Fala-se que a abordagem na Zona Sul é diferente da abordagem numa periferia, por exemplo. Quais são esses protocolos que diferem aí de uma Zona Sul para uma periferia, esses casos de abuso contra a população negra? Eu queria saber isso do senhor. Olha, é importante que isso tudo... primeiro ponto, nós não podemos tratar exceções como regra. Então, o primeiro ponto que nós precisamos deixar muito claro é que ações que são uma exceção não podem se tornar a regra. A polícia é uma instituição composta por 85 mil homens e mulheres compromissados com a defesa da vida, com a integridade física e com os direitos humanos. Então, quando nós temos alguma ocorrência que diverge do protocolo, isso tudo é apurado pela Polícia Militar, isso tudo é motivo de estudo também por parte da Polícia Militar, e aquele agente que, de alguma maneira, atuou ou agiu fora do que foi regulamentado nos protocolos, ele será responsabilizado, ele será processado, haverá toda uma apuração, e se for comprovado o erro, ele vai ser responsabilizado. Então, esse é o primeiro ponto a deixar muito claro. A Polícia Militar apura uma instituição, como eu disse, legalista, que faz cumprir as leis, então ela, como aquela que garante as leis, ela é a primeira a cumprir as leis. Então, nós somos constituídos de homens e mulheres e também estamos suscetíveis a termos dentro dos nossos componentes pessoas que, por alguma razão, não seguem naquele momento ali a lei, né? Ou que for o
o protocolo determinado pela polícia. Mas a polícia, quando identifica isso, vai apurar. Em todos esses casos que você citou, caso de Parelheiros, lá onde nós temos a ocorrência, como você disse, do pé, do joelho, todas essas são analisadas, são apuradas, todas estas que nós temos visto a mídia veiculando, né, fatos que aconteceram nos últimos meses, todas elas possuem inquéritos policiais instaurados, procedimentos investigatórios instaurados, e tudo está sendo apurado. A Corregedoria acompanha todos esses processos. Então, o primeiro ponto é deixar muito claro que a Polícia Militar ela não é conivente com isso e ela apura. O segundo ponto é deixar muito claro também que esse processo de retreinamento da polícia, esse processo de capacitação constante, esse processo de educação continuada, ela é constante na polícia. Então, todos os policiais militares conhecem os protocolos, são insistentemente capacitados nesses protocolos e, quando nós temos uma atitude como essa, como eu disse, isso tudo é apurado. Agora, a Polícia Militar, ela atua, o protocolo ele é o mesmo, independente da região. Nós não temos protocolos que divergem por região. O protocolo ele diverge por situação, pelo tipo da ocorrência. Então, se eu tenho uma ocorrência, como eu tive em Botucatu, de roubo a banco, uma quadrilha atuando com fuzil, com granada, com emoção explosiva, o protocolo é um. Se eu tenho uma ocorrência na Avenida Paulista, uma atitude suspeita, isso acontece também, né? O criminoso ele se adapta ao ambiente. Então, tem um criminoso ali, está de terno e gravata, pasta na mão, tentando se passar pelas pessoas que trafegam naquela região. O protocolo é outro. Nós temos protocolos próprios para cada situação. E o policial militar vai adotar esse protocolo entendendo o tipo de contexto no qual ele está atuando naquele momento. Agora, dizer que a polícia é racista, dizer que a polícia difere a sua atuação, isso não é correto de ser dito, porque a polícia não é racista, muito pelo contrário, uma polícia que trabalha ao lado do cidadão, são 188 anos ajudando a população, nos momentos mais difíceis de São Paulo, a polícia sempre esteve e sempre estará ao lado da população. Então, em relação a isso, tudo o que acontece é apurado e o trabalho de treinamento da polícia é constante. Tá certo. Muito obrigado ao primeiro-tenente da Polícia Militar, Maxwell Celestino de Souza, porta-voz aí da corporação. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a todos vocês. Contem com a Polícia Militar, em situação de emergência. Deixar aqui o canal da Polícia Militar, né, o telefone mais curto que existe para se memorizar, que é 190. Então, o cidadão que está nos assistindo, diante de qualquer situação de emergência, qualquer atitude suspeita que você observar próximo a você, não hesite, ligue para a Polícia Militar. O policial militar sempre estará pronto a te socorrer, a ir ao seu encontro e solucionar o seu problema. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima tarde. Obrigado, ótima tarde. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a química industrial Kátia Coelho. Ela fala sobre nanotecnologia no combate à Covid-19. Boa tarde, Kátia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. Bom, Kátia, a gente vai falar de nanotecnologia, então queria que você começasse explicando de uma forma didática e simples de entender para quem está nos acompanhando, né? A gente vai falar de um biocosmético que pode ajudar a proteger contra a Covid-19. Mas o que é um biocosmético de forma simples? Então, é um cosmético de biossegurança. Para a gente levar isso mais próximo do consumidor, a gente já tem produtos de proteção individual no mercado, como o protetor solar, por exemplo, ou um repelente, né? A nossa empresa desenvolveu uma partícula que é a base de nanoprata, então é a prata mesmo que a gente conhece, porém num tamanho nanométrico, que é um tamanho invisível, menor do que um vírus, e que é eficaz contra 650 micro-organismos. É a única nanoprata brasileira aprovada para contato com a pele, tá? A nanoprata já é largamente utilizada na indústria de cosméticos, aliás, é a nanopartícula mais utilizada na indústria de cosméticos no mundo. Esse produto a gente já tem desde 2016, mas esse ano, com o advento da pandemia, a gente conseguiu a aprovação contra o coronavírus dessa mutação aqui, que se chama SARS-CoV-2. Nós fizemos os testes na UFRJ, junto ao professor Amilcar Taduri, que é um virologista bem renomado aqui do Brasil, né? E ele foi aprovado por desativar 100% do SARS-CoV-2
com efeito de longa duração até 12 horas. Com a apresentação do sistema em aerossol, né, a novidade traz aí em sua composição química a utilização da nanoprata, não é isso? Que é um agente antimicrobiano que inibe e proíbe a ação do SARS-CoV-2, né? Explica para a gente como é que seria essa história do nanoprata e a sua função, por favor. Então, a função da nanoprata, primeiro, né, é um biocida que elimina 650 micro-organismos, dentre bactérias, fungos e vírus. Até então, aqui no Brasil, a gente não tinha essa comprovação contra nenhum tipo de vírus, porque o Brasil não estava preparado para fazer esses testes contra vírus nos laboratórios acreditados, que são os laboratórios aprovados pelo nosso regulatório, que é a Anvisa, né? Com o advento da pandemia, nós conseguimos fazer esse teste da nanoprata contra o SARS-CoV-2 na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? O que outros fabricantes têm feito também, né? Testes de produtos contra virucida. Porém, a nossa nanoprata é a primeira nanoprata aprovada contra o SARS-CoV-2 para cosmético. Então, nós criamos um produto com esse ativo, fizemos uma parceria com as empresas de aerosol, no formato de aerosol. Então, o formato dele é como se fosse um desodorante, aquela embalagem que a gente conhece, né, para você poder aplicar no corpo todo, na máscara, na roupa, e ele tem essa ação de longa duração até 12 horas. Então, um produto que, além de matar o SARS-CoV-2, ele protege você, ele continua agindo por 12 horas. Essa nanoprata que você acabou de citar, né, como um agente antimicrobiano, é justamente a mesma utilizada naqueles túneis de desinfecção? Exatamente. A gente criou também um produto para isso, né? Quando chegaram os túneis de desinfecção, houve um erro muito grande de alguns fabricantes e usuários, porque introduziram saneantes, o que é totalmente proibido você aplicar um saneante no corpo de uma pessoa, né? Então, a Anvisa se posicionou contra isso, o CRQ também. Então, nós desenvolvemos um produto cosmético com o nosso ingrediente ativo também para essa aplicação. Então, ele é um cosmético aprovado para aplicação no corpo, em máscara, sapato, roupa, tudo isso, com esse efeito de longa duração de 12 horas. Esse agente antimicrobiano, né, chamado nanoprata, ele está presente em que outros produtos, né? Quais os benefícios desse agente para a saúde? Então, a gente comercializa ele no mercado de cosméticos desde 2016. A gente pode ver no mercado já produtos com o nosso ingrediente ativo, como sabonetes antissépticos, anti-acne, shampoo, anti-caspa, desodorantes, em outros segmentos também, né, de indústria, como, por exemplo, vernizes, tintas, alguns saneantes, sempre com essa característica do efeito antimicrobiano de longa duração. Até o advento da pandemia, ninguém entendia esse efeito de longa duração, né? Agora todo mundo quer, porque, por exemplo, o álcool gel, ele desativa o SARS-CoV-2, mas ele não tem esse efeito de longa duração. No momento que você passa nas suas mãos, você vai matar o coronavírus, mas se você tocar em qualquer objeto contaminado, você volta a se contaminar, né? Esse produto não. No momento que você aplica ele, se você tocar em algum objeto que contenha o SARS-CoV-2, ele vai desativar o SARS-CoV-2. Você comentou que esse produto ele tem longa duração, de 12 horas, né? Foi aprovado pela Anvisa. Então, eu queria falar um pouco mais da parte prática. Como é que ele pode ser aplicado? É aerosol? É tópico? Explica pra gente como que ele funcionaria realmente na prática. Então, a gente criou uma versão dele em aerosol. A embalagem é igual à embalagem que a gente conhece dos antitranspirantes e desodorantes, tá? Então, você pode aplicar nas mãos, nos braços, nos cabelos, no próprio rosto, só não aplicar diretamente nos olhos, né? Porque não é um produto para uso oftalmológico. No momento que você aplica, ele desativa o SARS-CoV-2 imediatamente e ele cria uma camada protetora que, quando você entra em contato com o SARS-CoV-2, o seu corpo, qualquer parte da sua roupa, do cabelo, enfim, ele continua desativando o vírus por 12 horas, tá? Quando você tem que reaplicar? Se você lavar as mãos. Se você lavar as mãos, você elimina a nanoprata que está lá e aí você tem que reaplicar o produto.
Tá? Existe... Esse é um produto que nós criamos, né? Nós estamos lançando em parceria com os produtores de aerosóis, porém, a gente tem colocado o nosso ingrediente ativo à disposição de outras indústrias que queiram também utilizar o nosso ativo para outros produtos de biossegurança. Existe alguma contraindicação, né? Crianças também podem usar, por exemplo? Então, a gente não tem a aprovação como produto infantil, né? Aqui o nosso regulatório exige alguns testes para produtos, você considerar um produto sendo infantil, a gente não fez esses testes, então a gente não recomenda ainda, né, para crianças aplicarem, porém, pessoas acima de 12 anos de idade, aí a faixa etária é ilimitada, tá? Qualquer pessoa pode aplicar. Questão de alergia, por exemplo, quem pode ter alergia ao produto? Quem tem alergia à prata, tá? Que é menos de 1% da população mundial. Gostaria que você falasse, assim, para quem está nos acompanhando e quer adquirir o produto, ficou interessado, como é que pode fazer? Ele, inclusive, já está sendo vendido a preços mais acessíveis. Queria que você contasse um pouco como é que as pessoas podem encontrar, já que é uma coisa de grande interesse, a gente vem aí dia a dia procurando produtos para tentar, de alguma forma, se proteger contra o novo coronavírus. Então, primeiro falar a vocês que a gente teve muita preocupação, a nossa empresa teve muita preocupação em colocar esse produto acessível para qualquer classe social, porque a gente entende que é um produto de combate à pandemia importantíssimo, né? Então, o trabalho que a nossa equipe está fazendo é colocar em pontos de venda como farmácias, supermercados, e a gente tem feito um trabalho também junto ao poder público para que se entenda que a introdução desse produto deve ser imediata, para que a gente tenha a redução de transmissão e a redução de circulação do SARS-CoV-2 aqui no nosso país, tá? Então, quem quiser adquirir, algumas farmácias já estão comercializando, redes de supermercado, e a gente quer ampliar isso através de prefeituras também. O produto teve a sua aprovação via Anvisa após passar por diversos testes, né? Como o teste de toxicidade, né, que verifica aí a dosagem para eficácia, a morte do coronavírus, teste de PCR, o tempo do vírus, né? Efeito de longa duração, teste hipoalérgico. Fala um pouco para a gente desse processo. Então, esse processo foi assim, o primeiro teste que nós fizemos junto ao professor Amilcar foi o teste de toxicidade celular. Para vocês entenderem, para você testar um ativo contra um vírus, primeiro ele não pode matar a célula, né? Então, esse primeiro teste que a gente faz de toxicidade celular, para ver se não é tóxico à célula humana e que dosagem não é tóxica. Então, foi achada essa dosagem, e nessa dosagem, que é uma dosagem muito pequena, ele desativou 100% do SARS-CoV-2. O segundo teste que a gente fez foi o teste de PCR, onde a gente avalia o tempo de ação, né, que a gente chama de time kill desse produto. Então, ele age imediatamente contra o SARS-CoV-2, ele invade o vírus e destrói o vírus imediatamente. E depois a gente fez um teste do efeito de longa duração, onde a gente conseguiu comprovar até 24 horas o efeito de longa duração desse produto. E também os testes dermatológicos, que são obrigatórios para qualquer cosmético, né? A gente fez o teste de dermatologicamente testado, então, vendo quem pode ter alergia a esse produto, tá? E aprovando também nesse sentido. Tá certo, Kátia Coelho, Química Industrial, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada a vocês, uma boa tarde. Bem, pessoal, esse foi o jornal aí da Rede Alesp, né, na luta contra o coronavírus. Nós ficamos por aqui. Foram mais aí quinta-feira são 4 horas, né, Amanda, de programa ao vivo aqui para você. Poucas TVs têm essa programação tanto tempo noticiosa. Não se esqueça, você que quer dar uma opinião, sugestão sobre algum tema ou assunto, liga para a gente. Nosso WhatsApp é o 11 98457 8129. Deixa aí a sua mensagem. E lembre que o isolamento social, o uso de máscaras, álcool gel e lavar muito bem as mãos são práticas muito importantes para vencer o coronavírus. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde. Uma ótima tarde, obrigado pela audiência. Tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o